Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre Renato Paiva. Renato Paiva que vive um momento de tranquilidade, no comando técnico do clube, após conseguir bons resultados nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas é um treinador que ainda vive sim um momento delicado na tabela, é questionado por grande parte da torcida, e eu vou falar um pouco de tudo que envolve ele no Bahia, as decisões do Grupo City em relação à demissão dele, à contratação dele, por que não aconteceu, por que aconteceu. Então, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, a gente vai fazer muitos mais vídeos explicativos como esse. Se inscreve para você não perder nenhum, ativa o sininho, compartilha no seu grupo do WhatsApp de torcedores do Bahia, para aquele amigo que é Bahia e que quer saber mais sobre o dia a dia do Bahia, de como esse novo Bahia vai funcionar com a SAF. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, gente, vamos pro vídeo, sem enrolação, eu vou tentar ser direto para vocês e tentar explicar primeiro o motivo da contratação, porque antes da gente questionar a demissão, por que não demitiu, a gente precisa entender primeiro por que o Grupo City tomou esse movimento no Bahia. A contratação do Renato Paiva aconteceu lá em dezembro do ano passado, após o clube conseguir o acesso à primeira divisão. Já começou ali as primeiras movimentações, ainda não de forma oficial, mas as primeiras movimentações da SAF, envolvendo o futebol do Bahia, como contratação do técnico, diretor de futebol, jogadores. E o Renato Paiva chegou em dezembro, foi anunciado. O Renato Paiva tem uma curta passagem pelo futebol profissional, e treinando equipes profissionais. Ele treinou apenas o Independiente del Valle do Equador, onde foi campeão nacional lá, e treinou o León. Ele passou pouco tempo no clube mexicano. Ele teve problemas com os dirigentes e acabou saindo, pedindo demissão logo depois. E o grande feito, acho que o grande marca da carreira do Renato Paiva são as categorias de base do Benfica. O Benfica tem uma das principais categorias de base do mundo, e sempre está revelando, sempre está vendendo jogadores por milhões e milhões de euros. O Renato Paiva, por muito tempo, participou da formação de grandes jogadores que hoje brilham no futebol europeu e mundial. O principal exemplo, no próprio Manchester City, é o Rúben Dias, zagueiro português, e o João Cancelo, lateral esquerdo, que pode estar de saída ou não, mas é um jogador que passou pelas mãos do Renato Paiva. O Renato Paiva conseguiu lapidá-lo e colocá-lo para o futebol europeu, no cenário do futebol europeu e mundial. Então, é um motivo do Grupo City, na minha opinião e na minha análise, é o principal fator, eu acho que contribuiu para o Renato Paiva chegar aqui no Bahia. Porque o Renato Paiva tem essa experiência nas categorias de base, então era importante para o Grupo City ter um treinador que, acima de tudo, conseguisse entregar resultados, tivesse uma boa ideia de jogo parecida, alinhada com o que o grupo acredita ser a melhor. Era um treinador que conseguisse lapidar e enxergar jovens talentos, e eu vou explicar o porquê. Bom, eu já falei sobre as ideias de jogo, O Grupo City acredita muito num estilo de jogo que é único, mas que é muito característico dos clubes do Grupo City, principalmente o Manchester City, que é um estilo de jogo com muita posse de bola, com linhas altas, colocando o adversário no campo de defesa e tentando dominá-lo ali, não deixando o adversário ultrapassar muitos metros do campo. Então era importante para o Grupo City ter um treinador com essa característica. O Renato Paiva passou pela base do Benfica, que tem uma ideia de jogo meio semelhante. Então ele é um treinador que está adaptado a esse estilo de jogo, é um treinador que gosta desse estilo de jogo, de jogar com linha alta, de jogar com muita posse de bola. Ele tem diversas entrevistas para televisões em Portugal falando sobre isso, da paixão que ele tem por esse esquema de jogo, e ele tenta chegar aqui no Bahia para tentar implementar, fazer essa mudança de um clube que nos últimos anos jogava de forma reativa, com Guto Ferreira, Roger Machado, Anderson Moreira, enfim, e essa transição para um novo estilo de jogo, um estilo de jogo mais protagonista, dominante dentro dos jogos. E a categoria de base, porque era importante ter um treinador que tivesse essa capacidade de lidar bem com os jovens, de conseguir lapidar bons jogadores e lançar o time profissional. O Grupo City, como em todos os clubes que eles chegam, eles têm a primeira missão arrumar a casa, arrumar centro de treinamento, dar uma estrutura melhor para as equipes e melhorar as divisões de base. Por quê? Porque as divisões de base, com o passar do tempo, fazem o clube ser autossustentável com as vendas. No futebol brasileiro, os jogadores que surgem no Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, nos principais centros de divisões de base do Brasil, logo são vendidos por milhões e milhões. O Flamengo faturou venda com o Vinícius Júnior, o Palmeiras com o Endrick e diversos outros. Esses jogadores saem muito cedo do Brasil. O grande diferencial do Bahia para esses clubes com a SAF é que o Bahia pode manter esses jogadores aqui por mais tempo. Então era importante ter um treinador aqui que conseguisse tirar um menino da base, colocar ele para jogar, ir lapidando, ir formando ele ir ganhando corpo no profissional para depois ser vendido por milhões, e fazer assim, com o passar do tempo de vários e vários jogadores, fazer com que a equipe se torne autossustentável.
Isso eu não estou tirando da minha cabeça, né? O próprio Ferran Soriano, quando veio aqui a Salvador oficializar o contrato da SAF do Bahia, falou que os jogadores que surgirem aqui são jogadores que vão jogar pelo Bahia, conquistar seu espaço no Bahia, ganhar títulos no Bahia e depois sim pensar em Europa. Não logo de imediato, quando surgir nas categorias de base. Um exemplo principal, o Roger, hoje com 16 anos, foi fazer testes no Manchester City, no Girona, outro clube também do Grupo City. Se fosse em outros tempos, apareceria muito provavelmente já um clube interessado nele, e aí, pelas condições financeiras do clube, a gente já teria que desfazer do jogador, como acontece com o Palmeiras, com o Endrick, vendendo aos 16 anos, o Vinícius Júnior vendendo também muito cedo ao Real Madrid, e com muitos outros exemplos do futebol brasileiro. Então, é importante que o jogador chegue no time principal, nas mãos de um treinador que consiga lapidá-lo, fazer com que ele jogue, com que ele se destaque, fazer com que ele tenha minutagem, ajude o clube para depois ser vendido por uma fortuna. E aí sim fazer com que o clube seja autossustentável, né? Não necessariamente uma fortuna, mas com o passar do tempo essas vendas ajudam o clube a se tornar autossustentável. O Renato Paiva, em tese, lá em dezembro, parecia ser uma grande contratação, né? Um treinador que teve passagens por uma das principais divisões de base do mundo, o Benfica, a equipe B, sub-17, sub-20, fez um bom trabalho no Equador, lá no Independente Del Valle, foi campeão nacional, montou a base do time que foi campeão da Sul-Americana. Não teve um bom trabalho no México, é bem verdade, mas também não ficou por muito tempo, teve problemas com a diretoria e logo saiu. Então, em tese, parecia ser um treinador que tinha as características de jogo do grupo, tinha essa marca de já ter trabalhado nas divisões de base do Benfica, poderia ajudar muito aqui. Só que o Renato Paiva, logo quando chega, consegue bons resultados, emenda 3 triunfos seguidos, mas depois perde o jogo para Jacobinense pelo Campeonato Baiano, começa a oscilar o desempenho, e aí vem aquela fática derrota para o Sport por 6-0, que ali para mim é a gota d'água do torcedor em relação a ele. Já havia uma desconfiança, mas muitos ainda o apoiavam por perceber essa mudança do clube, de um jeito de jogar diferente, que tentava ser protagonista, mas que não estava conseguindo dar resultados. E ali, na minha visão, naquele 6-0 para o Sport ali, sim, ele perde grande parte do apoio da torcida, e aí começa o desempenho ruim, a não classificação no Baiano, a não classificação na Copa do Nordeste, a dificuldade do time jogar bem no Campeonato Baiano contra equipes menores, e ele tem um primeiro semestre horrível aqui no Bahia, e ali ele perde grande parte do apoio da torcida, que parecia naquele momento ainda estar deslumbrada com essa mudança, essa transição de jeito de jogar, mas que ali ele perde para mim o apoio que ele poderia ter da torcida no comando do Bahia. Eu citei, né, essa mudança de jeito de jogar, só que o Renato Paiva, ele no primeiro momento consegue impor esse estilo de jogo, só que ele tem dificuldades depois para impor esse mesmo estilo de jogo que busca ser dominante, que busca ter o domínio do jogo. Ele teve dificuldades para conseguir impor contra equipes de menor expressão. O Bahia sofria muitos gols, principalmente gols em contra-ataques, gols por erros da defesa, e isso ia irritando o torcedor, porque ia custando jogos, ia custando resultados, até que custou uma eliminação na Copa do Nordeste, e também aquele jogo 1-1 contra o Fluminense do Piauí, para mim foi o pior jogo do time no ano. Supera o 6-0 para o Sport, porque era uma equipe sub-20 do Fluminense do Piauí, e o Bahia com sua equipe reserva não conseguiu vencer aquela partida que poderia nos ajudar a classificar na Copa do Nordeste. E aí começa o Campeonato Brasileiro, uma expectativa alta, investimento alto, quase 100 milhões de reais investidos na formação do elenco, expectativa de uma permanência tranquila, mas não foi isso que aconteceu também. Assim como no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, a equipe teve dificuldades para jogar, vieram as lesões, e aí para mim foi o fator predominante desse relação Renato Paiva, torcida, ser completamente, assim, perder completamente essa relação. O Bahia não conseguia jogar bem, o Bahia conseguia ser competitivo muitas das vezes, mas não conseguia transformar essa competitividade em resultados. O Bahia fez bons jogos no primeiro turno, contra o líder Botafogo aqui na Fonte Nova, perdeu por 2-1 por erros infantis. Fez um bom jogo contra o Internacional lá no Beira-Rio, perdeu por erros infantis. Fez um péssimo jogo contra o Goiás, mas conseguiu ser competitivo, apesar de fazer um péssimo jogo contra o Goiás no primeiro tempo. No segundo tempo conseguiu ser competitivo, mas não conseguiu transformar essa melhora ali no jogo em resultado. Acabou empatando por 1-1 com a equipe goiana. E diversos outros jogos em que a equipe consegue ser competitiva, mas não consegue transformar isso em resultado. E aí o Renato Paiva ele vai perdendo credibilidade dentro do próprio Grupo City, porque
Claro que era um projeto a longo prazo, mas se esperava-se um resultado já no curto prazo, um resultado que desse pelo menos a tranquilidade da diretoria na primeira divisão, para que a equipe conseguisse se manter, porque não passa pela cabeça dos dirigentes a queda para a segunda divisão, não passa pelo projeto que eles têm para o Bahia a queda para a segunda divisão. A queda para a segunda divisão nesse ano seria catastrófica para o futuro do clube, não no sentido financeiro, mas no sentido esportivo. O Bahia perderia tempo nesse projeto que é de ascensão, de que é escalar uma escada. Então, não era o objetivo do grupo. Então, a permanência do Renato Paiva, essa dificuldade de conseguir entregar resultados, preocupou a diretoria do Grupo City, né, que hoje administra o Bahia, preocupou e continua preocupando. Mas ainda eu vou chegar lá, né, no momento atual. Mas nesse primeiro momento, preocupou. Tanto é que, com as lesões, com tudo isso, fez com que o Bahia se movimentasse no mercado e conseguisse dar uma volta por cima nessa janela. E essa dificuldade de conseguir transformar boas atuações em resultados se passa muito pelo cobertor curto que o time do Bahia tinha e ainda tem um pouco, mas no primeiro momento ali do campeonato foi muito evidente. Gente, entende uma coisa, um estilo de jogo que busca ter predominância sobre o adversário, que busca ter linha alta, posse de bola, que busca dominar, sufocar o adversário no campo de defesa, tudo isso passa por uma coisa: o erro é quase zero, precisa ser quase zero, porque se você tem um posicionamento errado, a linha tá mal feita, o adversário consegue filtrar. Se você erra um passe na defesa, o adversário tem muito mais chances de conseguir fazer o gol, porque está muito próximo da sua área e sua defesa não. Você precisa estar bem organizado defensivamente para os adversários não explorarem as costas nos contra-ataques, como o Bahia levou diversos gols. Os zagueiros precisam estar atentos, não pode haver um espaço tão grande entre os dois zagueiros para o atacante não conseguir infiltrar e correr em direção ao gol. Tudo isso passa por quase um erro zero. E o Bahia, com as lesões, com a saída do Jacaré pela ala direita, a saída do Biel, a saída dos zagueiros, Raul Gustavo, Marcos Vitor, que vinha bem, a equipe se perdeu completamente. Faltou opções, faltou qualidade. Iago Felipe também, que apesar de ainda não viver um bom momento, é um jogador que entrava e era útil, e ele saiu lesionado, e aí quem estava no banco não conseguia dar uma resposta. Tudo isso ajudou para que a equipe tivesse um cobertor curto, porque os jogadores que estavam aqui não conseguiam dar essa competitividade, esse cobertor, esse erro zero, né, para o clube nos jogos, e o time sofria muito com gols, com erros bestas, até conseguia fazer bons jogos, conseguia criar diversas chances, mas não conseguia finalizar. Passa também pela péssima qualidade do centroavante que a gente tem disponível hoje, que é o Everaldo. É um jogador que finaliza muito pouco para o gol, contribui muito pouco para o jogo do Bahia, a bola chega muito pouco nele, é bem verdade, mas quando chega ele acaba estragando a maioria das jogadas, não consegue acertar o passe, não consegue finalizar bem. Tudo isso passa... todos esses problemas, né, passam pelo erro zero, esse cobertor curto que o Bahia não teve nesse primeiro momento do campeonato. E aí chega os reforços. Aí, para mim, chega a virada de chave do clube. A diretoria do Grupo City entendeu que precisava reforçar, e reforços que chegassem para dar uma qualidade maior e, primeira coisa, para dar um equilíbrio e um sustento para essa equipe. Chega o Gilberto, que foi cotado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo do ano passado. Chegou o Camilo Cândido, convocado para a seleção do Uruguai em 2021 na Copa América do Nacional, e veio do Nacional, muito bom jogador, que deu outra cara à lateral esquerda do Bahia, assim como o Gilberto deu outra cara para a lateral direita. Chega o Rafael Ratão, ponta esquerda, né? Teve a lesão do Kaique, é bem verdade, ajudou com a chegada dele, mas é um jogador que chega para dar outra cara no Bahia. É um jogador muito físico e existe, né, nessa janela do Bahia uma mudança de postura mesmo no perfil dos contratados. Se vocês repararem, a maioria dos jogadores que chegaram agora são jogadores com porte físico muito grande, né? Com jogadores que têm essa capacidade de suportar no combate 1 a 1 ali na defesa, trombar bem com o adversário, que consegue reter a bola. O Gilberto é um exemplo disso, o Ratão no ataque é um exemplo disso. Isso ajuda o clube a ter profundidade, porque a maioria dos pontas, quando tinham profundidade, principalmente no 1 contra 1, pelo fundo do campo, né, quase ali na extremidade já do campo, perdiam a bola facilmente. E a chegada do Ratão, a chegada do Gilberto pelo lado direito, que apoia bastante, do próprio Camilo, ajuda, né, nesse combate físico a manter a posse de bola, a reter a posse de bola para o clube e não perder ela facilmente nos combates 1 a 1, e até para ajudar também na recuperação, no caso dos laterais.
E com toda essa melhora que eu falei, a equipe melhorou. No jogo contra o Corinthians, que o time empatou por 0-0 na Fonte Nova, já com a chegada dos reforços, já com a entrada do Gilberto, a equipe melhorou. A equipe foi uma equipe que dominou o Corinthians, que empurrou o Corinthians para trás, fez um primeiro tempo perfeito, mas não conseguiu transformar isso em gol. No segundo tempo deu uma caidinha, mas ainda assim manteve o ritmo e poderia ganhar aquele jogo, não conseguiu vencer. Empatou com o São Paulo lá fora de casa, fez um péssimo jogo, é verdade, mas conseguiu ser competitivo, não tomar o gol. Fez um bom jogo contra o América Mineiro, conseguiu transformar toda a superioridade em resultado, fez um bom jogo aqui contra o Bragantino por 4-0, fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa. Tudo isso, a equipe melhorou, conseguiu fazer jogos competitivos e principalmente ser competitivo, fazer bons jogos e conseguir transformar essa competitividade, esse bom jogo em resultado. E aí o Grupo City nesse momento entende que a continuidade do Renato Paiva ela é benéfica ao clube para dar sequência ao trabalho. Se passou por muito na cabeça dos diretores, principalmente do Cadu Santoro, se uma dificuldade de transformar essa competitividade em resultado mantivesse, aí o Renato Paiva não teria como continuar no Bahia, porque, como eu falei, não se passa pela cabeça deles a queda para a segunda divisão e essa dificuldade em transformar bons jogos em resultados atrapalhavam, né? Incomodava. Não só a torcida, mas os próprios dirigentes, porque foi feito um investimento muito alto, um investimento para se manter na primeira divisão. E a queda seria, como eu falei, catastrófica por conta desse investimento e por ganho esportivo também. Mas é isso. E se passa pela cabeça agora a manutenção do Renato Paiva, porque o Renato conseguiu transformar tudo isso que eu estou falando, competitividade de bons jogos em resultados. E aí eu acho que ele continua no comando até essa situação mudar ou não. Acredito que ela vai melhorar, acredito que o clube vai conseguir agora engatar bons jogos, engatar boas sequências. Tem um jogo muito importante no domingo contra o Botafogo, que se vencer ajudará demais na tabela. Tem 3 confrontos diretos seguidos contra equipes do rebaixamento, que aí para mim são 3 finais que o clube vai ter e que vai precisar vencer pelo menos 2 jogos desses 3 e dar sequência, né, dar continuidade para essa permanência tranquila no segundo turno, fazer um bom segundo turno para dar essa tranquilidade para o torcedor, essa manutenção do clube na Série A, e aí sim, a partir do próximo ano, analisar, rever se precisa de um novo técnico, né? Eu acho que isso precisa ser discutido, porque o Renato teve muita dificuldade aqui contra equipes assim, com investimento muito pequenos, que não se explicam, essa dificuldade imensa. No Campeonato Brasileiro, acho que até consegue se explicar por conta da ausência dos jogadores titulares que se lesionaram, mas no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, para mim, isso não se explica. E aí sim, no próximo ano, e subindo essa escadinha que eu venho falando aqui em quase todos os vídeos, ano após ano, crescendo e mudando o cenário do Bahia no futebol brasileiro. É isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, não deixa de deixar o seu like e até o próximo vídeo.